Nós, quando falamos em reforma pró-saúde ou obra médico-missionária, nós pensamos em algo muito recente. Entretanto, nessa série, eu quero mostrar para vocês, através da Bíblia, que a obra médico-missionária, ela acompanha a humanidade através do tempo. Então, nós vamos ter aí 5 palestras, vamos falar da obra médico-missionária ou a reforma pró-saúde durante o período chamado período antediluviano. Depois vamos falar do período israelita. Depois vamos falar da obra médico-missionária no tempo de Jesus. Depois vamos falar da obra médico-missionária e da reforma pró-saúde do tempo dos israelitas. E nossa última palestra nós vamos mencionar dentro do nosso contexto, né? E o título será Multiplicadores, a obra médico-missionária no tempo do fim. Então, hoje, nós vamos falar durante o período que nós chamamos período antediluviano. Mas se perguntam, né, a primeira pergunta que se faz, quais são as razões pelas quais Deus deu ao seu povo, ao longo do tempo, a reforma pró-saúde? A partir do período antediluviano, já existia a mensagem de saúde, né? A reforma pró-saúde. Então, essa reforma ela foi dada por 4 razões principais, né? A primeira razão pela qual Deus deu a reforma pró-saúde ao seu povo, né, sempre ao remanescente ao longo do tempo, foi para que pudessem manter a mente sensível à voz do Espírito Santo. Essa é a razão principal. Nós sabemos que o pecado fez separação entre Deus e os homens. E o que ocorreu? O ser humano ele já não podia mais ter um contato direto com Deus. E esse contato seria mediado através do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, através da nossa mente, melhor dizendo. E o inimigo sabia muito bem disso. Ele não poupou esforços, e nós podemos ver isso ao longo dos séculos. Ele não poupou esforços para poder tornar essa comunicação cada vez mais ineficiente e até mesmo inexistente. Então, tem como objetivo principal é manter as nossas mentes sensíveis à voz do Espírito Santo. Ellen White, ela fala algo muito interessante. Ela diz, por exemplo, que o problema, por exemplo, da glutonaria. Às vezes as pessoas vão para uma comissão da igreja e comem tanto, e quando chegam numa comissão, quando tem que tomar alguma decisão em prol do evangelho para melhorar o trabalho dele aqui na terra, o que ocorre? Ela fala que as suas mentes elas estão tão embotadas pela glutonaria que dizem sim quando deveriam dizer não e dizem não quando deveriam dizer sim. Para vocês terem uma ideia, né, de como a mente está ligado ao nosso sistema digestório. Nós sabemos, por exemplo, que a partir da década de 80 foi descoberta o que chamam de segundo cérebro e que nós temos no nosso estômago, no intestino, mais células, mais neurônio do que no sistema nervoso periférico. Então, aí está a razão pela qual nós deveríamos ter muito cuidado com relação à nossa alimentação. O excesso, todas aquelas coisas que não fazem bem para a nossa saúde. Por quê? Porque precisamos manter nossa mente sensíveis, com discernimento, com a capacidade para entender a vontade de Deus para a nossa vida e aquilo que nós devemos fazer. Então, essa é a principal, né? Essa é a principal razão. Vamos ver uma outra razão. No nosso slide número 2. Ele nos deu também a mensagem de saúde, não como, digamos assim, como proibições, não como não quer que nós tenhamos prazer em comer, né? Mas ele nos deu como uma barreira de proteção contra doenças, tornando a nossa peregrinação menos dolorosa. Notem, para uma pessoa que tem saúde e que é saudável,
a peregrinação nesse mundo já é um desafio muito grande. Agora imagine para aquelas pessoas que às vezes bem jovens já estão doentes. Então Deus não deu com sentido de proibição, Ele deu no sentido de colocar uma barreira de proteção para tornar a nossa caminhada como cristãos menos dolorosa, menos penosa. Então, essa é a segunda razão. Vamos ver a terceira razão. Terceira razão, para fortalecer a nossa vontade contra as tentações dos inimigos de nossas almas. Por que eu não falei que é inimigos, né? Não é somente Satanás. São todas as suas hostas que estão, cada momento, nos tentando e tentar, né, derrubar, né, a nossa integridade. Então, é para fortalecer a nossa vontade. Por quê? Porque 2 ou 3 vezes ao dia nós temos que fortalecer a nossa vontade, somos obrigados nesse sentido ao resistir a coisas que não são saudáveis e optar por coisas que são saudáveis. Então, é uma oportunidade que nós temos diariamente de fortalecer a nossa vontade. Porque se nós somos fortalecidos contra a tentação do apetite, vai ser muito mais fácil resistir a outros tipos de tentações. É interessante que no Desejar de Todas as Nações, do capítulo que fala sobre a tentação no deserto, ali o diabo se apresentou, ele se apresentou como um anjo de luz, e ele tentou passar para Jesus, que estava ali jejuando 40 dias e 40 noites, tentou passar a ideia de que ele era o anjo de luz e que Jesus era o anjo caído. Dizendo, olha, veja a sua situação e olha a minha, eu sou glorioso, você está aí, você está abandonado por Deus. Mas Jesus mantinha uma íntima comunhão com Deus. E o que ocorreu? Para poder vencer a Jesus, qual foi a primeira tentação? O apetite. Ele já havia ganho, já havia obtido a vitória lá no Jardim do Éden, com Adão. E agora ele não mudou a sua estratégia. Ele colocou agora também o apetite. E Ellen White escreve algo muito interessante ali. Ela diz o seguinte, vocês podem ver lá no Desejar das Nações, no capítulo que fala sobre a tentação no deserto. Ela diz o seguinte, mas onde fracassou o primeiro Adão, o segundo Adão deveria obter o quê? A vitória. Onde começou a ruína, deveria recomeçar a obra de restauração. Portanto, todo reavivamento e reforma, onde a reforma pró-saúde e alimentar não seja parte dela, ela tem uma existência muito, muito rápida. Ou seja, às vezes, por exemplo, bem pastores fazer semanas de saúde, e a nossa igreja ela é abençoada com pastores que sabem realmente levar a congregação a tomar uma decisão de melhorar e de mudar. E eu creio que a maioria das pessoas toma as decisões com sinceridade de coração. Entretanto, da maneira como levam a vida, da maneira como comem, como não dormem, como não descansam, no seu estilo de vida, ela não consegue, digamos assim, força moral para levar aquela decisão adiante. E entra-se então nesse ciclo, né? E através do apetite, através das refeições que nós temos que ter, né, diariamente, nós temos ali a oportunidade de fazer escolhas sábias e fortalecer o quê? Fortalecer a nossa vontade. Então essa é outra razão. Vamos ver aí a seguinte razão. E essa aqui é o que nos diz respeito ao momento praticamente que nós vivemos hoje. Ele deu a mensagem de saúde como uma ferramenta efetiva para a pregação do Evangelho. Por que uma ferramenta efetiva? Porque a mensagem de saúde, ela rompe barreiras. Ellen White se refere à mensagem de saúde como uma cunha. E hoje essa geração praticamente não está muito acostumada com essa linguagem de cunha de entrada. Fala da cunha de entrada. Eu lembro quando eu tinha uns 10 anos de idade, morava na roça, e naquela época havia os pedreiros, mas pedreiro não eram
os pedreiros que constroem casa, pessoas que quebravam pedras realmente. Então, às vezes eu passava num local, estava ali, chegava um senhor, né? Subia em cima de uma rocha gigantesca, munido de cunhas, de martelo, de ponteiro, e começava a bater naquela roça. A gente dá vontade de rir, esse cara nunca vai conseguir rachar essa pedra no meio, não tem jeito. E passava um dia, você escutava aquele bater desde manhã até a tarde, quando num mero dia você passava lá, estava aquela rocha gigantesca, completamente aberta. Então, por isso que a senhora White utiliza essa linguagem, essa figura de linguagem, né? É uma cunha de entrada, porque o que faz a cunha de entrada? Ela vence a existência. E vence de uma maneira espetacular. Ela vence o preconceito. Eu lembro que eu estava pregando em uma igreja em São Paulo, eu creio que foi na Vila Mariana, e logo depois da mensagem do sábado de manhã, veio um irmão adventista e me disse o seguinte: olha, eu moro num condomínio aqui de pessoas de classe média alta, chamada Condomínio Parque das Artes, e eu queria dar estudo bíblico na minha casa. Mas eu conversei lá com o responsável lá, que é o diretor do condomínio, não sei como é que chama, o que cuida lá do condomínio, né? E ele falou: não, dá estudo bíblico não. Eu falei para ele: ó, por que você não faz o seguinte? Oferece palestras de saúde na sua casa. E ele se animou. E depois entrou em contato comigo. Eu falei aqui com o pessoal do condomínio, eles não somente permitiram, como disseram, que se nós prepararmos a propaganda, nós vamos entregar. Eles entregariam nas casas. Então, foi distribuída a propaganda e foi marcado para uma sexta-feira à noite. E, para surpresa, na primeira noite havia 24 pessoas na sala dele lá esperando para escutar a mensagem de saúde. E nessa época eu não poderia estar lá toda sexta-feira, então intercalava com o Dr. Gé, ele ficava numa sexta, eu ficava na outra sexta, e chega um momento em que essas pessoas começam a falar das suas vidas, dos seus problemas, se cria aquela amizade. Chegou um momento que eles estavam fazendo passeios juntos, entendeu? Porque evangelismo, né, é criar um relacionamento de amizade. Não tem amigos que levam o outro para o inferno, a gente pode levar para o céu também, em função da amizade. Então, estabeleceu o relacionamento. Depois eu perdi contato, infelizmente, morando aqui é muito difícil, não sei que fim levou. Mas veja a capacidade que tem a mensagem de saúde de vencer esses preconceitos. Logo no começo, a gente não falava nada a respeito de... mencionávamos a Bíblia ligeiramente, mas não falávamos nada acerca de religião. Mas aos poucos, né, foi se introduzindo, e eu perdi contato com esse irmão, não sei como é que ficou. Mas tem uma capacidade espetacular, é realmente uma cunha de entrada e vence a resistência. E nós que vivemos num mundo completamente secularizado, certamente necessitamos vencer essa resistência que foi criada, né, contra a palavra de Deus, né? É interessante que nunca houve tantas igrejas, né? E nunca houve tanta resistência à verdade presente. Aquilo que as pessoas necessitam saber com relação ao momento em que nós vivemos. Nós vemos, por exemplo, igrejas, né? As igrejas evangélicas, os pastores conseguem falar 1 hora, 2 horas, e às vezes nem abrem a Bíblia, né? E quando abrem é com interesses espúrios. Então, nunca em outra época houve tanta necessidade da verdade presente do que no nosso tempo, que nós acreditamos que seja o tempo do fim. Agora, vamos ao nosso slide aí, seguinte. A mensagem de saúde, ela possui duas áreas de ações, né? São duas áreas de ações. A primeira área, que é o slide seguinte, é a área educativa que está focada na prevenção. Isso aí se faz através de quê? Isso aí se faz através de palestras sobre a importância da atividade física, o dormir cedo,
Isso está relacionado principalmente com as classes de culinária vegetariana, né, saudável. Então, essa parte educativa, ela é uma parte muito importante, mas é apenas uma faceta, um lado da mensagem de saúde. E existe a segunda área, e é a área, nos seguintes slides, que é a área terapêutica, que está focado diretamente na cura. Então, qual é a aula terapêutica? É a utilização dos 8 remédios, é a utilização dos elementos da natureza para estimular o nosso corpo no processo de cura. Então, a obra médico-missionária não é somente a parte terapêutica, ela é a parte também educativa. E Ellen White é muito clara falando nisso. Então, ela tem duas facetas. Essas facetas podem trabalhar juntas e em harmonia. Seguinte slide. Agora, uma outra pergunta. Onde, quando e por quem foi dada a primeira orientação sobre saúde? Onde, quando e por quem foi dada a primeira orientação sobre saúde? Então, vamos ver lá. As respostas estão no segundo slide. Bom, ela foi dada onde? Primeira orientação, ela foi dada no Éden. Segunda, logo após a queda. Quando? E terceiro, foi dado por quem? Foi dado pelo próprio Jesus. Porque logo após a queda, os nossos primeiros pais teriam que sair do Éden, seriam expulsos para viver numa terra agora amaldiçoada pelo pecado. E Deus, já sabendo que impacto teria o ambiente sobre o organismo deles, já deu algumas orientações ali mesmo. Ali mesmo foi dado orientações. Então vamos ver aí qual foi a orientação que Jesus passou. E nós encontramos lá no Gênesis capítulo 3, versículo 17 e 18. E Adão disse: porquanto deste ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por sua causa, ou por causa de ti. Com dor comerá dela todos os dias da sua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E algumas traduções dizem o seguinte: assim como os animais comerás o quê? Comerás a erva do campo. Então é interessante notar que a erva do campo só foi permitida ao homem comer depois do pecado e não antes do pecado. Antes do pecado, Deus já havia dado a dieta que está em Gênesis 1, 29, que todo adventista sabe de cor, né? Toda árvore que produz semente, que dá fruto, que fruto que dê semente, vos será por alimento. Está lá em Gênesis 1, versículo 29. Agora o homem pecou. Então nós vamos ver que à medida que vai mudando o ambiente, Deus também vai mudando a dieta, vai mudando a alimentação. Por que que ele permitiu que o homem comesse a erva do campo somente depois do pecado e não antes do pecado? Uma das razões é que agora o homem estaria enfrentando um ambiente, seria um ambiente hostil, ele já não teria cuidado o contato direto com Deus, ou seja, havia perdido a sua capacidade de viver eternamente, iria conhecer doenças e eventualmente morte. Então, nas ervas do campo, haveriam propriedades para poder ajudar a amenizar o seu sofrimento. Então, essa foi a primeira orientação. Agora, Deus não somente autorizou que o homem comesse a erva do campo, como ele fez uma outra coisa. Ele cortou o acesso ao fruto da árvore da vida. E aí nós vemos em Gênesis, que é o seguinte slide, ele baniu Adão e Eva. Deus baniu Adão e Eva do leste do Jardim do Éden, estabeleceu os seus querubins com uma espada flamejante, né, que rodeava e que se movia em todas as direções, evitando assim que se tivesse acesso ao quê? Acesso à árvore da vida. Então Deus cortou o acesso à árvore da vida e ao mesmo tempo fez o quê? Permitiu que o ser humano agora comesse então a erva ou as ervas do campo. Agora, depois que eles saíram
foram habitar essa terra amaldiçoada pelo pecado. À medida que a descendência de Adão foi crescendo, ela foi se dividindo em dois grupos. Então havia o grupo que era o chamado os filhos de Deus, que eram os fiéis a Deus e que normalmente habitavam os montes. E havia os filhos dos homens, que eram infiéis e viviam em planícies, estavam em constante rebeldia contra Deus. Para esse grupo, que era o grupo fiel, a orientação divina, nós vemos lá que ele não orientou para que comesse alimentos de origem animal, que fosse acrescentado apenas o quê? As ervas do campo. Esse grupo, que eram os filhos de Deus, que era um remanescente que se mantinha fiel, eles mantinham dentro daquilo que Deus orientou com relação à sua alimentação. Mas o outro grupo, não. O outro grupo, que era o grupo dos rebeldes, a Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, menciona algo interessante. Eles não somente comiam a carne dos animais, né? Mas também tinham prazer em matar os animais. Vamos ver aí o seguinte slide, que está aí a citação de Patriarcas e Profetas, página 92. E aí diz o seguinte: deleitavam-se na destruição da vida dos animais, e o uso da carne como alimento tornava-os ainda mais cruéis e sanguinolentos, até que vieram considerar a vida humana com espantosa indiferença. Esse era o grupo dos filhos dos homens, não era o grupo dos filhos de Deus. Então, durante o período antediluviano, os ímpios já comiam carne, se deleitavam em comer carne, se deleitavam em matar animais. Mas os filhos de Deus, até determinado ponto, se mantiveram então fiéis. Agora, o que nós notamos que, apesar de tudo isso, os antediluvianos, ele tinha uma herança tão boa, né, do vigor ainda do seu pai Adão, que nós não encontramos no livro dos Gênesis, nos primeiros capítulos aí, algum relato que fala que alguém morreu porque ficou doente. As mortes ocorriam normalmente relacionada com a violência. Então, Adão, quando foi criado e Eva, o seu genoma era perfeito, perfeito para viver uma vida longa. E apesar do pecado, eles poderiam ter vivido uma vida muito, muito, muito longa. Era o perfeito. Entretanto, o contato com o ambiente e a iniquidade, a maldade dos pensamentos foram trazendo alterações nesse genoma. E ao longo do tempo, essas alterações vêm ocorrendo. E para vocês terem uma ideia, hoje nós temos mais de 4.000 enfermidades consideradas enfermidades genéticas hereditárias. São mais de 5.000 síndromes. Tudo isso foi acumulado ao longo desses 6.000 anos de pecado e de condescendência com o pecado, a influência do ambiente, dos pensamentos e tudo que você possa imaginar. O nosso genoma, ele é um genoma enfermo, ele é doente. Agora, chegou um momento em que Deus disse, não tenho mais como seguir. O coração do homem está cada vez mais rebelde, mais perverso, né? E chegou um momento em que ele iria destruir os seres humanos e começar tudo novamente. Então ele fez o concerto, né, o seu concerto com Noé. E qual foi o concerto com Noé? Para a construção da arca. E ali Noé já havia recebido orientações já de seus antepassados, né? Ele já sabia o conceito de limpo e imundo, né? Por que teria que entrar 7 pares dos limpos? Porque além de uma alimentação por um período de emergência, esses animais também deveriam ser servidos como sacrifícios, que não poderiam ser feitos com os imundos, teriam que ser feitos também com os somente com os limpos. E esses conceitos ele já sabia. Então veio o dilúvio e agora a humanidade começa novamente, praticamente do zero. Lembra que eu mencionei anteriormente? Mudou o ambiente, o que muda?
Deus muda a dieta. O que que ele permitiu que o homem comesse agora? Vamos ver lá. O concerto de Deus com Noé. Está em Gênesis capítulo 9, no versículo 3, e diz o seguinte: tudo quanto se move e vive vos servirá de alimento, bem como a erva verde, tudo que vos tenho dado. Esse versículo, né, ele oferece alguns desafios para alguns, mas não tem nada de desafiante aí, né? Porque fala assim, não, então depois do dilúvio você poderia comer tudo. Não, aqui é o seguinte, tudo que se move. Noé já sabia do conceito do que se podia e não podia comer. Então Deus não estava falando para todo mundo, estava falando para o seu remanescente. E ele já sabia, já havia aprendido. Tanto é que entrou na arca, de acordo com a orientação divina, um par do imundo e 7 pares dos limpos. Né? Então ele já sabia tudo daquilo que se pode comer, tudo daquilo que é limpo, vos servirá por alimento. Agora, por que que ele colocou aí tudo que se move? Se a gente for pegar ao pé da letra, significa que a partir daquele momento se podia comer escorpião, se podia comer lesma, se podia comer tudo. E nós sabemos que não é isso. Noé entendeu muito bem a que Deus está referindo. Tudo que se move, ou seja, agora vocês poderão comer os animais limpos, mas com uma observação. O que que era? Que ele se movesse. Por que que Deus colocou isso? Porque ele queria, aliás, era um dos hábitos dos antediluvianos. Isso está no Misrá, uma escritora judaica. E eles, além de comer animais, eles comiam também animais mortos. Eu, quando era jovem, morei num sítio num período, eu lembro que tinha pessoa que às vezes tinha um bezerro lá, o bezerro amanhecia morto, e nem sabia, mas aparentemente saudável, o que que eles faziam? Eles comiam. O mesmo acontecia com uma galinha. Então, isso era um hábito. Deus deixou bem claro tudo aquilo que se move. Algumas traduções dizem que tem fôlego de vida, ou seja, você não vai pegar um animal limpo e morto e comer. Você vai comer o animal que está vivo e que seja limpo. Então, essa foi a orientação dada durante os primeiros 2.000 anos até Noé. E a questão da alimentação, por que que Deus permitiu comer carne durante depois do dilúvio? Existem duas teorias. Ellen White fala da escassez de vegetais na época, que seria para um período muito curto, que os vegetais crescem muito rapidamente. E alguns outros mencionam, por exemplo, que foi para encurtar a vida, diminuir mais, porque assim já não interessava a, a, a Deus que o ser humano vivesse tantos e tantos séculos, né? Por exemplo, imagine um traficante hoje traficando durante 500, 600 anos, um ladrão roubando 700, 800 anos. Essa seria a mesma situação do dilúvio. Então, à medida que foi aumentando a iniquidade, Deus também foi reduzindo a expectativa de vida para reduzir a violência e reduzir também o sofrimento humano. Então, essa é outra teoria. Mas durante o período chamado período pós-edênico, antediluviano, nós só temos um relato de alguém que morreu antes de seu pai, que foi Terai, que eu creio que era avô de Abraão, né, que morreu antes do seu pai, exatamente. Então, apesar da iniquidade, eles tinham uma resistência porque haviam ali ainda recebido, né, de Adão aquela energia, né, aquele vigor genético espetacular. Mas, infelizmente, eles começaram a utilizar esse vigor, a sua capacidade intelectual, para a iniquidade. E aquele pequeno grupo que era considerado filhos de Deus, que deveriam manter ali o estandarte, né, em pé da verdade através do tempo, ele foi reduzido a Noé e a família dele. Por quê? Porque tem outro versículo que eu não coloquei que diz o seguinte, que e viu os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram o quê? Formosas, e tomaram elas como esposas. Então começaram a introduzir, né, filosofia pagã dentro do remanescente,
Então, isso aí foi acabando. Até que no final dos 2000 anos, Deus só encontrou Noé e a família dele. Agora, Noé foi criado perfeito, né? Ellen White menciona que Adão tinha quase 11 pés, quase 12 pés de altura. Nós poderíamos traduzir isso aí com um ser humano com 3 metros e 60 centímetros, né? Aproximadamente. E que deveria pesar aproximadamente 1 tonelada ou 1.000 quilos. Era realmente um gigante, e era um pouquinho abaixo dele. Então, eles tinham muito vigor. E nós hoje, na realidade, ao contrário do que diz a ciência da evolução, o ser humano está em involução. Nós estamos perdendo a nossa capacidade vital ao longo do tempo. Então, a nossa estatura, a nossa capacidade de pensar, esse povo antediluviano, eles não tinham escrita. Por que não tinham escrita? Porque não precisavam. As mensagens eram passadas de geração em geração com uma clareza de detalhes impressionantes. Não precisavam. E a história secular diz o seguinte: quando o homem desenvolveu a escrita, foi o primeiro sinal de avanço na civilização. A história sagrada contra a história totalmente o contrário. Quando o homem necessitou de recorrer a manter registros, foi o primeiro sinal de decadência, o quê? De decadência intelectual. Já não conseguia mais se lembrar, e assim foi vindo, né, o deterioro. Porque a transgressão das leis de saúde, ela traz o quê? Ela traz deterioro físico, deterioro mental e deterioro espiritual. Então, essa é a razão. E também as mudanças no ambiente. A terra já não era santa, era uma terra amaldiçoada pelo pecado, né? Inclusive, não existem alimentos que são alimentos perfeitos, né? São alimentos melhores que os outros. Todos os alimentos sempre vão ter algum nível ou outro de toxinas. Até uma maçã tem. A gente fala que todas elas. Então, a gente não, porque é uma terra amaldiçoada pelo pecado, não tem como produzir nada perfeito. Então, nós escolhemos os melhores alimentos. Não escolhemos perfeito porque não existe alimento perfeito. Eu lembro que, mas foi em São Paulo, tinha um movimento lá, um movimento da dieta edênica, né, dizendo que o ser humano tinha que comer agora igual Adão e Eva comiam, né? E o que ocorre? A dieta edênica era uma dieta para o Éden, né? E o que ocorreu depois? Não temos, porque não temos acesso ao fruto da árvore da vida. Onde é que está o fruto da árvore da vida? Então não temos como participar da dieta edênica. Podemos tirar como exemplo e ter o nosso melhor dentro do plano que Deus tem para nós e revelado através do Espírito de Profecia, que é uma dieta saudável baseada em plantas. E é isso que nós temos que fazer. Deixar já alimentos de origem animal, isso a gente vai falar aí mais lá na nossa quarta palestra. Agora, depois do dilúvio, o dilúvio foi o desastre mais terrível que ocorreu nesse planeta, né? Ele praticamente um cataclisma. Hoje nós vivemos sobre como é que eu vou te dizer, sobre a lama do dilúvio, não, os destroços de um grande desastre, né? Tem lugares que você passa e tem pedras jogadas que parece que foram jogadas, não tem como explicar como é que foram colocadas ali. Rachaduras, fendas, terremotos, o mundo se tornou inestável, né? Aqui, por exemplo, a semana passada, aqui já morreram mais de 40 pessoas aqui nos Estados Unidos com tornados. Nós tivemos aqui alarme de tornado essa semana. Então, Satanás continua utilizando aí seus métodos para criar essas tormentas, esses desastres dentro de um planeta que não é um planeta estável, não é um planeta inestável. Isso foi consequência do dilúvio. Uma das consequências do dilúvio que contribuiu para a diminuição da nossa estatura foi a queda da pressão de oxigênio. Antes do dilúvio, a pressão de oxigênio era 39%. E essa pressão de oxigênio foi caindo e chegou nos nossos dias 21% a nível do mar. Se você sobe uma montanha, 1 quilômetro, 2 quilômetros, essa pressão de oxigênio diminui mais ainda.
E, inclusive, os evolucionistas concordam que houve um período na Terra em que a pressão de oxigênio era bem, bem alta, mas nós só não estamos em acordo com relação às datas, né? Eles mencionam milhões de anos, né? Nós mencionamos aí os primeiros 2.000 anos da história do nosso mundo, e a partir daí do dilúvio, então começou a essa queda. E essa queda, os animais tiveram que se adaptarem, né? Há uns 15 anos encontraram na Colômbia uns fósseis que eles pensaram que eram fósseis de dinossauro. E aí começaram a colocar, né, levaram para um museu aqui em Washington chamado Smithsonian, começaram a armar aquele fóssil, e falei, isso aqui não é um dinossauro, isso aqui é uma serpente gigantesca, né? E eles colocaram o nome de Titanoboa. Eu coloco o nome de a tataravó da sucuri, né? Uma serpente com 15 metros de comprimento, pesando aproximadamente 1.000 a 1.200 quilos. E aí se tem encontrado também as lilibelas gigantescas, mariposas, ou seja, tudo isso fossilizado durante o período do dilúvio. E esses animais, aqueles que não entraram em extinção, foram se adaptando ao longo do tempo, inclusive os seres humanos, né? Foi diminuindo, então, a estatura para depender de menos alimentos, o oxigênio, então, foi tornando incapaz, né, a pessoa de viver muito. Os dois homens que mais chegaram à altura mais alta no século XX, o primeiro foi um russo chamado Fidor. Fidor chegou a 2,92 m. Morreu com 37 anos. Um americano também chamado Wadlow, de Illinois, chegou a 2,52 m. Morreu com 21 anos. Por quê? Porque a pressão de oxigênio já não é mais compatível com pessoas muito altas, né? Gigantes. Porque imagine o coração, o trabalho que tem que dar para poder fazer perfusão em todos os tecidos. Então não tem como. E normalmente essas pessoas acabam morrendo quando passa o limite de crescimento para a pressão de oxigênio, elas acabam tendo morte prematura, né? O Wadlow, por exemplo, americano, chegou a 2,72 m, na realidade, não 52, 72. E ele tinha dificuldade de circulação nas extremidades, né? Ele tinha que colocar os pés para cima, depois começou a usar uma bota para ajudar a se equilibrar, uma série de problemas, aquilo criou uma ferida que, devido à má circulação, gangrenou, e ele foi a óbito, creio que com 21 anos de idade. A gente vê aí a média de vida das pessoas que passaram de 2,40 m, são média porque não é mais compatível com essa questão do oxigênio. Então não adianta que a gente não vai voltar a viver como os antediluvianos, né? 600, 700 anos. Mas sim, muito breve nós vamos viver dentro da expectativa que Adão deveria ter vivido, que é a vida eterna. Ok, muito bem. Hoje falamos sobre a questão da mensagem de saúde durante o período pré-diluviano, ou antediluviano. E na próxima palestra vamos falar já no período israelita. E aí já o terceiro será Jesus e a sua obra médico-missionária. A reforma pró-saúde, a obra médico-missionária dos pioneiros adventistas, e multiplicadores e a obra médico-missionária. Será o último tema. Então, se não tem perguntas, oremos. Pai nosso que está nos céus, te somos agradecidos pela tua infinita misericórdia. O Senhor está preocupado com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, nos dá orientações tão espetaculares para que possamos viver uma vida longa, mas não somente uma vida longa, uma vida que o Senhor permitir que vivamos, que seja uma vida saudável, que seja uma vida feliz. Eu peço uma bênção especial para os que estão aqui participando, também aqueles que por alguma razão não podem estar, possamos estar cada dia lutando para termos um melhor relacionamento contigo e também, Senhor, para sermos obedientes à sua mensagem de saúde, para que possamos ter uma linha de comunicação limpa e aberta com o seu Santo Espírito. Pedimos que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém.